no início desta sessão de encerramento das nossas jornadas parlamentares, cumprimentar de uma forma muito especial o Presidente do PSD e nosso colega também, Dr. Pedro Passos Coelho, os Presidentes da JSD, Secretário-Geral do TSD, do ZASD, o nosso Secretário-Geral, o Presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra, todos os dirigentes e autarcas deste distrito que aqui se encontram, os deputados e deputadas do Grupo Parlamentar, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, os colaboradores que connosco organizaram estas jornadas, a Comunicação Social que fez o acompanhamento e deixar uma nota de profundo agradecimento à Comissão Política Distrital de Coimbra e, em particular, ao seu Presidente, o deputado Maurício Marques, por todo o empenho, toda a colaboração que emprestaram à organização destas jornadas e creio poder dizer em nome de todos que tudo correu de uma forma impecável, não registrei nenhuma falha e, por isso, o agradecimento é, creio eu, corroborado por todos aqueles que participaram ao longo destes 2 dias de trabalho nestas jornadas. Queria também deixar uma nota de agradecimento aos nossos convidados, que, como ainda hoje de manhã se viu, trouxeram o seu contributo, a sua participação cívica aos trabalhos destas jornadas e tornaram-nas, de facto, ricas e enriquecedoras. Ricas no conteúdo da participação que houve, quer por parte dos colegas deputados, quer por parte dos convidados, mas, sobretudo, também muito enriquecedoras, porque nos vão permitir afinar, aprimorar algumas das nossas propostas políticas e nos ajudaram a ter uma noção ainda mais próxima daquilo que tem sido a realidade do país, sobretudo aquela que decorre da legislatura que há 10 meses colocou o Partido Socialista no governo, com o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Estas jornadas começaram ontem de manhã com uma visita a uma escola pública estatal. Quero com isto dizer que é uma escola do Estado que presta o serviço público de educação, porque, como bem recordámos ontem também, num dos painéis da tarde, a escola pública existe, materializa-se na vida das pessoas, não só nas escolas estatais. É sobretudo nas escolas estatais, mas também em algumas outras, que, não sendo propriedade do Estado, ainda assim cumprem, de resto, seguindo todas as regras que são observadas nas escolas estatais, o serviço público de educação. E podemos constatar nessa escola que há um certo silenciamento dos problemas que rodeiam a abertura do ano escolar. Nós tivemos a ocasião de recordar que o ano escolar anterior se iniciou de uma forma muito positiva, sem nenhum foco de instabilidade a nenhum nível, e que o nosso desejo é que este ano as coisas corram exatamente da mesma forma. Tivemos conhecimento que, ao nível da colocação de professores, há ainda muitos problemas em aberto, sobretudo com aqueles docentes que estão em condições especiais e que ainda não foram colocados e que, porventura, não estarão em condições de chegar às escolas esta semana, na quinta e na sexta-feira, quando os alunos chegarem, se calhar só chegam no início da próxima semana. Como tivemos a ocasião de perceber que as transferências do Orçamento de Estado, sem critério e sem fundamento, diminuíram de uma forma significativa nos valores que foram transferidos para as escolas. Aquela em concreto onde estávamos, em Penela, aquele agrupamento, sofreu um corte de 10% que não tem, nesta ocasião, forma de poder suprir. Da parte da tarde, tivemos a ocasião de aprofundar este e outros temas relativamente
ao desígnio de termos um sistema educativo exigente, de qualidade. Ao ouvir, ainda há pouco, o professor Daniel Bessa dizer que as reversões nos colocam exatamente no ponto de partida, falando sobretudo da área económica, significaria estarmos, pelo menos em fevereiro, março de 2011, pois na escola, no Serviço Público de Educação, as reversões que foram empreendidas e que retiraram qualidade e exigência ao ensino, colocam-nos objetivamente na situação não de lutarmos por erradicar ou pelo menos atenuar as desigualdades, mas colocam-nos na situação de agravar as desigualdades. Porque a falta de qualidade e de exigência no ensino público acaba por fazer com que quem tem mais meios procure as soluções que garantem essa qualidade e essa exigência, e quem não tem esses meios se circunscreve à decadência da oferta que o Estado é capaz de proporcionar. Tivemos também a ocasião de aprofundar a importância do conhecimento, da ciência e da inovação como fator de competitividade do nosso país, como fator também de desenvolvimento económico, de criação de emprego e como fator também de elemento que garante precisamente que cada um possa ter uma oportunidade de empreender, uma oportunidade de arriscar, uma oportunidade de cumprir o seu projeto profissional, mas também uma oportunidade de, num contexto local, regional, nacional, alavancar o crescimento da nossa economia. Tivemos como, creio, todos podem considerar, duas importantes intervenções no domínio do ordenamento do território, da importância das políticas públicas que podem garantir mais coesão do ponto de vista social e territorial, que podem prevenir flagelos como os incêndios. Há tantos anos se procura uma solução para a identificação cadastral das propriedades. O PSD apresentará esta semana no Parlamento uma proposta sobre o tema que ontem aqui trabalhámos e estamos disponíveis para, em sede parlamentar, poder interagir e chegar efetivamente a bom porto e erradicar essa lacuna do discurso que é feito sempre que esse flagelo atinge as nossas populações. Mas também tivemos a ocasião de desmistificar e desmentir de uma forma categórica, factual, toda a propaganda que tem rodeado de forma muito pouco séria o discurso do Governo, incluindo do Primeiro-Ministro, a propósito da aplicação de fundos europeus. A denúncia que ontem aqui fizemos e demonstramos da manobra propagandística que se quis transmitir de que o Governo anterior tinha atrasado a aplicação de fundos quando fomos os primeiros na Europa na execução do quadro anterior e os primeiros na Europa no lançamento do quadro novo, é sintomática sobre aquilo que é o desviar da atenção do essencial no nosso debate político. Tivemos ocasião também de aprofundar esse tema e de dentro até dessa análise poder mais uma vez pôr em destaque a preocupação que tivemos, mesmo na aplicação desse envelope financeiro, no desenvolvimento das regiões mais carenciadas, quer as carências que se sentem nos centros urbanos, quer as carências que se sentem nos territórios de baixa densidade. Vamos revisitar muitos dos temas que ontem aqui tratámos nesse painel, também com iniciativas políticas e legislativas no futuro. E hoje de manhã tivemos ainda a ocasião de ir a um terceiro tema, o crescimento da economia, os desafios de promoção e atração de investimento e a análise daquilo que é o comportamento dos agentes públicos, dos governantes, a influência que têm na dinamização da vida económica do país. Creio a esse título que a última intervenção do professor Daniel Bessa foi singular
de uma forma muito clara e clarividente, pudemos perceber duas coisas. Em primeiro lugar, que as reversões têm, de facto, o efeito de nos colocar no sítio onde estávamos antes de tentar solucionar os problemas, com a agravante de não termos exatamente as mesmas condições que tínhamos quando tentámos resolver os problemas pela primeira vez. E foi também muito sintomático o testemunho que ele aqui deu como cidadão de que nós, quando liderámos o governo, mesmo num tempo de profundíssima restrição e emergência, cuidámos sempre de tratar, discriminar positivamente aqueles que mais carências tinham, aqueles que são, de facto, os mais pobres da nossa sociedade e que, ao longo de todo esse esforço e sacrifício, foram protegidos ao nível dos rendimentos, ao nível de tudo aquilo que foram os efeitos negativos de muitas das medidas que tivemos de empreender para recuperar a confiança no país. E tivemos, finalmente, a ocasião, num jantar-conferência, também de poder aprofundar os desafios, as incertezas, eu gostaria de dizer também as oportunidades que se deparam hoje no contexto europeu, em que nos integramos, em que nos envolvemos, em que queremos ser parte ativa das soluções e não um acréscimo de problemas. Por isso, caras e caros colegas, caro Presidente do nosso partido, eu reitero que consideramos estas jornadas parlamentares muito ricas, muito enriquecedoras e um elemento importante para nos municiar, para nos motivar, para nos mobilizar para o cumprimento da nossa dupla tarefa como o maior grupo parlamentar do Parlamento, mas também, na circunstância, o maior grupo parlamentar da oposição. Nós não nos vamos eximir à nossa obrigação de fiscalizar e escrutinar a ação do Governo. É importante, tal como ainda agora este filme demonstrava, como as publicações que também lançámos nestas jornadas, que sintetizam o falhanço do governo das esquerdas, a disparidade entre aquilo que prometeram ao país, a expectativa que criaram e aquilo que é o resultado, hoje já apurado, da sua atuação e aquilo que é o retrato de um projeto falhado. Já o tenho dito nos últimos dias e vou reiterar. De facto, todos os objetivos a que este governo se propôs estão por alcançar. É certo que há uma grande dose de otimismo no governo para que um deles seja atingido. O déficit. E para aqueles que podem ter percebido das nossas intervenções que nós mudámos de opinião sobre a necessidade de Portugal ter de baixar o déficit, nós não mudámos de opinião. Nós continuamos a achar que Portugal deve ter superávit. Deve baixar o déficit e deve ter superávit. Agora deve fazê-lo na base do crescimento da economia, na base da diminuição da dívida, na base do corte nas despesas supérfluas da administração e, naturalmente, na base da capacidade reformadora do país, na capacidade de transformar os principais sistemas por forma a que eles sejam mais eficientes, consigam cumprir os objetivos a que se propõem, absorvendo menos recursos dos contribuintes. Isso é o déficit que é preciso baixar em Portugal. Porque baixar o déficit com aumento dos impostos, com o protelar dos pagamentos, com cortes cegos, como aqueles que ontem nos foram denunciados na escola que visitámos, baixar o déficit por essa via não é nada saudável. E se em períodos de emergência até se pode compreender que uma ou outra medida restritiva pode ser tomada, em períodos onde não há essa emergência, não se compreende que o projeto do país possa ser falhar no crescimento da economia, falhar até na dinamização da procura interna,
falhar na aposta nas exportações, falhar na contenção e diminuição da dívida, só para cumprir aquela meta. É isso que, infelizmente, hoje o Governo e os partidos que o apoiam sustentam. É mesmo caso para dizer, como alguém disse noutra altura, num contexto bem diferente, que há mais vida para além do déficit, e era bom que o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda começassem efetivamente não a falar do déficit, mas a falar disto, a explicar como é que vão alterar a receita que desemboca naquilo que aqui nós denunciamos. Senhoras e senhores deputados, caro Presidente, é neste contexto que, para além dessa tarefa de denúncia, de escrutínio e de fiscalização, o Grupo Parlamentar do PSD, juntamente com a Direção Nacional do PSD, cumprirá também a tarefa de propor opções, de propor projetos, de contribuir para que os portugueses possam perceber a formação de uma alternativa política que tem outros pressupostos, que tem outras opções, que já demonstrou recentemente que tem outros resultados e que procura no futuro ter e alcançar esses resultados. Nós, nas próximas semanas, entregaremos na mesa da Assembleia da República mais de 20 propostas legislativas em áreas tão relevantes como a educação e a ciência, como o sistema político, como o voluntariado, o arrendamento urbano, os territórios de baixa densidade e a coesão territorial, o Sistema Nacional de Informação Cadastral, que falei há pouco e que esta semana mesmo entregaremos o projeto, a cultura e o património, a economia e o investimento, a saúde, os assuntos europeus e também a área social. Serão propostas concretas que se juntam a outras que, entretanto, já apresentámos no passado e que serão, naturalmente, muito daquilo que será o nosso trabalho parlamentar, repito, cumprindo esse duplo desiderato de sermos o maior partido da oposição e fiscalizarmos e escrutinarmos o Governo, mas sermos o maior partido da oposição e construirmos uma alternativa política forte, mobilizadora, que possa projetar o crescimento económico e social do país, não numa base de popularidade do dia-a-dia, mas a pensar, como ainda hoje fizemos aqui de manhã, naquilo que no futuro pode ser uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com mais igualdade, porque precisamente cada um terá a sua oportunidade. Peço a todos que renovemos o nosso empenho neste início de sessão legislativa e estou certo que os deputados do PSD serão um elemento fundamental para o fortalecimento da posição política do PSD no país e para, no futuro, podermos ter a confiança dos portugueses para tornar a governar Portugal. Muito obrigado.